Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 9. Desculpa, 1 Samuel capítulo 1, verso 9. Primeira Samuel capítulo 1, verso 9. Nós vamos ler dos versículos 9 ao 12. 1 Samuel capítulo 1. Achei a tampinha do microfone. Depois alguém. 1 Samuel capítulo 1, verso 9 ao 12. Se você encontrou, diga amém. Amém. Se você vai ler comigo aqui na tela, diga amém. Amém. Até que é uma porcentagem boa, hein? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus então: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Amém? Agora eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no Novo Testamento já. Fica depois de 1 e 2 Tessalonicenses, as cartas a Timóteo. Antes de Tito. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Capítulo 1, verso 5. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo está escrevendo para Timóteo e fala: Timóteo, eu lembro da fé não fingida que primeiro habitou na sua avó Lóide, depois habitou na sua mãe Eunice, e que agora eu percebo, eu vejo, eu tenho certeza que habita em você também. O quê? Uma fé não fingida. Agora vai lá para, aqui em 2 Timóteo, ainda no capítulo 3, verso 15. Pastor, nunca li tanta Bíblia. Aleluia. Brincadeira, nós aqui somos um povo que lê a Bíblia, amém, irmãos? Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Porque desde criança, Paulo ainda escrevendo para o mesmo Timóteo, o mesmo filho dele na fé, o mesmo obreiro, Timóteo, pastor, presbítero, um jovem pastor, Paulo escreve: porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar então, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra aberta diante de nós. Pedimos, ó Deus, que em cima dos textos, ó Pai, que nós lemos, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que nós possamos compreender, ó Deus, a importância, Pai, da maternidade, a importância, Deus, da filiação,
a importância, Deus, da paternidade, e principalmente, Senhor, nesse conjunto, que nós possamos entender a importância de família, que nós possamos sair daqui, ó Deus, tendo sido ministrados, ó Pai, de que não há nada mais importante, ó Deus, para nós, nesse mundo, ó Pai, do que entender, ó Deus, essa questão da família e essa importância da família nas nossas vidas, que nós possamos ter o entendimento, ó Pai, e o espírito aberto, ó Deus, para essa realidade. Se nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos e irmãs, nós estamos aqui meditando nos livros da Bíblia que nós temos lido, as porções da Bíblia que nós temos lido durante a semana. Nós estamos num propósito de ler a Bíblia toda em alguns meses. Nós começamos lá em Gênesis, estamos aí já, hoje começou o livro de Esdras, né? Então, se eu prego o livro de Esdras aqui, o xará do Esdras ia estar ali, talvez uma oportunidade. Mas não vai faltar a chance de nós pregarmos Esdras aqui, viu, Esdras? Então, vai deixar para a próxima. Mas, hoje era um culto especial, e eu falei, meu Deus, e aí a gente programando como que a gente ia fazer esse culto, e pensando, e falei para o pessoal da mídia, e falei, não, pode fazer um convite dizendo que nós vamos fazer um culto especial para o Dia das Mães. Hoje é um dia muito especial, né, irmãos? O dia que se comemora o Dia das Mães é um dia especial, né? Lembrar da maternidade, lembrar da importância da maternidade, lembrar da mensagem que a maternidade traz, com todas as suas essências de maternidade, é uma coisa que é muito importante para nós. E como eu disse aqui, talvez hoje eu vou trazer uma palavra mais específica para mães, mas isso não quer dizer, talvez você diga assim, pastor, então se eu não sou mãe, posso ir embora. Não, isso não quer dizer que Deus não vai falar com os filhos aqui hoje, amém? E não quer dizer que Deus não vai falar com os pais aqui hoje também. Então, quando nós falamos de maternidade, nós estamos falando, talvez, do laço familiar que mais une a família. Eu não sei se na sua vida é assim, mas eu percebo isso, por exemplo, na minha família. Também não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas na minha família, por exemplo, a gente tinha sempre o costume de estar junto, se reunir, a tiarada toda ia para a mesma casa, e era a casa de quem? Da avó. Quando a avó faleceu, acabou as reuniões de família, acabou os natais com a casa cheia, acabou. Por quê? Porque se tinha alguém que unia todos nós, era a figura da avó. E a avó faleceu, acabou essa união, então tenho meus primos, tenho minhas tias, mas essa coisa terminou. Então é muito importante nós nos lembrarmos dessa figura, que é a figura da família, é a figura do centro familiar. Hoje em dia, infelizmente, as coisas estão, né, viradas. A minha esposa trabalha numa escola, e na escola que minha esposa trabalha, ela fala que tem muitos alunos lá que foram abandonados pela mãe. E assim, uma coisa que não é comum, não sei você, irmão, mas para mim não é comum. Talvez você diga assim, pastor, mas então é comum que o pai abandone? Não, também não deveria ser comum. Mas a palavra de Deus diz assim, que ainda que uma mãe se esqueça do filho, o Senhor não esqueceria. O que Deus está querendo dizer quando Ele fala isso? Ele fala assim, olha, é impossível que uma mãe abandone um filho. É quase que impossível, mas mesmo que isso aconteça, o Senhor não vai te abandonar. Mas essa figura dessa pessoa que muitas vezes abre mão de sua própria vida para poder cuidar de um filho, abre mão de suas preferências para estar com esse filho. E como eu estou dizendo, não sei se você está percebendo, mas isso deveria ser da paternidade também. Mas hoje não é dia de falar da paternidade. Talvez você vai ouvir e falar, o pastor está puxando sardinha para as mães, mas é porque hoje é dia das mães. No dia dos pais, irmãos, você vem, que vai ter uma palavra para você aqui, amém? E aí, eu meditando na palavra do Senhor, tem muitas mães maravilhosas na Bíblia, irmão. Tem muitas histórias de maternidade incríveis na Bíblia, que nós poderíamos trazer para meditação. Mas o que o Senhor colocou no meu coração foi falar de duas mães em especial, e vocês viram aqui, né, eu vou falar de Ana e de Eunice. Ana, você deve saber, é a mãe de Samuel, o profeta Samuel. Né, nós lemos aí, estamos lendo o Antigo Testamento, como eu disse,
E Ana é uma figura muito importante, por quê? Porque em Samuel vai começar uma reforma. A gente está vendo aqui nesse tempo que 1 Samuel está relatando, no tempo dos juízes, lá no livro dos juízes chega a dizer, cada um fazia o que bem queria. Não tinha um líder, não tinha um juiz, não tinha um profeta, não tinha um sacerdote que levasse a sério a função sacerdótica. Então estava bagunçado. Mas em Ana vai começar uma reforma. Do ventre de Ana vai começar uma reforma. Por quê? Porque Ana vai gerar Samuel. E Samuel vai fazer uma reforma ali no meio dessa bagunça. E a segunda mãe que eu queria falar hoje é Eunice. Eunice é mãe de Timóteo. Timóteo, como eu disse, é o filho de Paulo na fé. Não era filho, mas Paulo mesmo fala, Timóteo, meu filho na fé, porque eu te gerei, eu cuidei de você. Paulo chega a fazer a circuncisão em Timóteo, porque queria levá-lo em viagem missionária. E Paulo tem esse reconhecimento de dizer, olha Timóteo, existe um laço aqui de paternidade e filiação entre eu e você, então você é meu filho na fé. E essas duas mães podem nos ensinar, irmãos, muitas coisas aqui. Eu vou tentar ser breve, hoje a gente ainda tem ceia, as crianças querem apresentar, então eu vou tentar ser breve, mas eu queria trazer algumas lições para nós, na vida dessas duas mães, e essa questão da maternidade. Então primeiro, que é a Ana, primeira mãe é a Ana, a gente vai tirar duas lições da vida de Ana. Primeiro, é que Ana aponta para uma mãe que ora pelo seu filho. Ana vai contar uma história de uma mãe que ora pelo filho, que intercede pelo filho, que clama pelo filho, que não para de clamar, porque quer um filho. E é interessante, irmãos, a Bíblia narrar Ana, olha para cá, Ana orando por esse filho, antes mesmo do filho nascer, antes mesmo de Samuel ser gerado, antes de Samuel nascer, a Bíblia diz que Ana está aqui. Você leu 1 Samuel capítulo 1 aqui comigo? Irmãos, eu não sei você, mas está me dando calor. Dá licença. É o terno apostólico. Aleluia. Agora, talvez você veja que eu estou de relógio novo. Aleluia. Brincadeira, irmão, olha para cá. Foi só para chamar a sua atenção. Então, a Ana é a história dessa mulher que clama pelo filho Samuel, antes mesmo de Samuel nascer. Você leu aqui comigo, irmãos, a Bíblia diz que Ana, ela queria ter um filho. Você deve conhecer a história. Ana tinha, naquela época os homens podiam ter mais de uma esposa. Então Eucana, que era o marido de Ana, tinha uma outra mulher chamada Penina. E Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha. E Penina ficava assim para Ana, eu tenho filho, você não tem. Aí, eu estou grávida de novo, você não está. E ficava fazendo, a gente chama isso aí de fusquinha, né? Ficava fazendo fusquinha com os filhos, porque Ana não tinha. E a Bíblia diz que apesar de Eucana, o marido, amar Ana, oferecer tudo para ela, e o próprio Eucana, na história, se você ler 1 Samuel 1, você vai ver que o próprio Eucana fala, mas Ana, eu já não te dou tudo. Eu já não te dou tudo, você tem casa, você tem as melhores roupas, eu só te visto com roupa de marca, todas as bolsas que eu compro para você, Ana, é Louis Vuitton, você está cheio dos ouro aí, eu estou comprando brinco de ouro para você, corrente, tudo que eu tenho eu te dou, Ana, já não está bom. E Ana chorava e dizia, não está bom. Por quê? Porque além de tudo isso que eu já tenho, importa que eu tenha também um filho. Mais importante do que qualquer coisa, Eucana, que você possa me dar, para mim é importante que eu tenha um filho. Irmãos, sabe que existe uma ideia maligna no mundo, querendo dizer para as mulheres que ter filhos não é bom. Eu vou dizer, irmãs, você que tem filho, você que é mãe, pode responder para as jovens que ainda não têm filho, qual é o prazer de se ter um filho? Qual que é a alegria de se ter um filho? E como eu disse, eu estou falando aqui de maternidade, mas isso também serve para paternidade, porque nós, na nossa cabeça, tanto eu quanto a minha esposa, a gente queria ter só 2 filhos. Aí veio a Alicinha,
quando já estava tudo programado para vamos operar, vamos ver o que é que faz. E hoje na nossa vida a gente fica olhando para dentro de casa e fala, cara, como que a gente pode imaginar a nossa casa sem ela aqui? Ela é a rapinha do tacho, ela é e é mandona, quer mandar na casa inteira. Ela quer mandar nas duas maiores se deixar. Mas há uma ideologia nesse mundo dizendo, não, mulher, vai comprar seus ouros, vai comprar suas bolsas Louis Vuitton, vai ter um bom emprego. E eu não estou dizendo que isso seja errado. Se você quer se formar, irmã, vá se formar. Jovens, se você quer estudar, vá estudar. Mas Ana chorava pedindo um filho para o Senhor. E se tem mães aqui, vão confirmar, é a alegria maior do mundo. Irmão, como que é, para nós que somos homens, é até chato chegar perto de mulher grávida. Porque elas sentem uma coisa ali que não dá para entender. E a outra que já sentiu ainda concorda, fala, ai, que barriguinha, está mexendo. Aí as duas choram. A Bíblia fala que Maria tinha um filho no ventre. E Isabel também. Quando Maria vai visitar Isabel, o filho no ventre de Isabel fala com o filho no ventre de Maria, que era João Batista e Jesus. Os dois conversam no ventre e as duas sentem essa conversa. Por quê? Porque há uma graça, irmãs, em ser mãe. E esse mundo vai dizer que é o contrário. Mas não era nem disso que eu queria falar, não sei nem por que eu estou falando isso. Mas a ênfase que eu queria te dar aqui é que Ana está orando aqui, mesmo antes desse filho nascer. Talvez alguém olhe isso e fale, peraí, essa oração está fora do tempo. Essa oração está no tempo errado, Ana. Espera a criança nascer. Espera ela vir. Engravida primeiro, não sei. Fica grávida primeiro, aí você põe a mão na barriga e fala, Deus, eu abençoo. Não, Ana está orando por um filho que ainda nem foi gerado, mas ela já está intercedendo por ele, ela já está clamando por ele. Por quê? Porque num coração de uma mãe não existe tempo para se clamar por um filho. Tem mãe, assim como Ana começou a orar muito antes, talvez tenha alguma mãe aqui que diga assim, não pastor, agora é tarde demais para orar pela minha filha, pelo meu filho. Eu estou aqui para dizer para você, minha irmã, não desista, continue orando, continue clamando. Há uma unção numa mãe que ora, numa mãe que intercede, numa mãe que clama e que continua a clamar pelo seu filho e que não desiste de clamar. Pastor, mas já passou, ela já perdeu, ela já ficou doente, ou ele já está na droga, agora talvez seja tarde demais. Não, irmãs, a oração ela faz vencer as provas do tempo, assim como Ana orou muito antes, mesmo que agora já esteja longe, a sua oração é poderosa. Continue clamando pelo seu filho, continue orando por ele, continue intercedendo por ele. Não deixe que o diabo tire a sua fé de que não vale mais a pena orar, de que não vale mais a pena clamar. Continue clamando e orando, intercedendo, porque Deus tem algo maravilhoso na vida dos seus filhos. Não, pastor, o senhor não conhece a história do meu filho. Irmão, eu conheço a história de irmãs que oraram 30 anos. 30 anos pela conversão de seus filhos. 30 anos, não cessaram de orar, continuaram orando. E eu sei que talvez esse assunto toca muito profundamente algumas mães, porque então a palavra que eu quero te dar, minha irmã, meu irmão, não pare de clamar. Como eu disse, essa palavra não é só para mãe, tem pais aqui também que estão orando pelos seus filhos. Então a palavra que eu tenho para dar para você, não pare de orar. Tem filhos aqui dentro que estão dizendo assim, pastor, eu venho, mas o meu sonho é que minha mãe viesse comigo. Então, filho, não pare de orar, não pare de interceder. Um dia sua mãe vai entrar com você, porta dentro ali, porque Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Continue clamando, continue intercedendo. Há um poder sobrenatural na oração de um pai, de uma mãe, de um filho que não desiste de clamar. Esses dias eu ouvi o testemunho de um pai, de um pastor, que o filho saiu de casa. Falou, pai, eu não quero mais saber desse negócio de igreja, eu estou indo embora.
E aquele pai pastor, imagina o que deve ser para um pastor, irmão, tem que vir todo domingo pregar, sabendo que o filho está vivendo uma vida dissoluta, um filho que cresceu na igreja. E aquele pastor falou, eu vou parar com esse negócio de pregar. Como que eu vou pregar para a igreja se meu filho anda por aí? Eu vou deixar de ser pastor. E alguns amigos dele falaram assim, cara, desiste desse menino, ele já é adulto, ele já está vivendo a vida dele, deixa ele seguir a vida dele, deixa que ele... E aquele pastor começou a ficar para baixo, começou a ficar depressivo, e a igreja começou a perceber. Um dia, uma irmã usada por Deus falou assim, pastor, hoje nós aqui da igreja vamos orar pelo seu filho. Hoje nós aqui vamos levantar um clamor por ele. E o pastor aceitou a oração com muita humildade, se ajoelhou, e a igreja inteira, irmãos, levantou um clamor por aquele menino. 2 dias depois, o menino bateu em casa. Falou, pai, eu queria saber o que aconteceu no domingo, 8h30 da noite. Porque do nada, eu comecei a sentir uma convicção de pecado lá na minha casa. E eu caí no chão e eu pedi perdão. E Deus só falava para mim, volta para a casa do seu pai. Volta para a casa do seu pai, se arrepende desses caminhos. Se arrepende. E ele voltou para casa, e voltou para a igreja, e está lá restaurado. Mas é o poder de uma família que ora, irmãos. É o poder de uma mãe que ora, é o poder de um pai que não desiste, é o poder de uma igreja que continua clamando, é o poder de uma igreja que sente as dores uns dos outros. Se você, minha irmã, chora pelo seu filho, saiba que eu também choro. Se você sofre, saiba que todas as vezes que você conta a sua história, o seu pastor também sofre, porque eu queria que todas as famílias estivessem reunidas aqui. Mas nós não podemos parar de clamar. Se você, meu irmão, minha irmã, clama a Deus para que seu pai, sua mãe venha, saiba que nós também estamos clamando. Adolescentes, filhos, se você tem clamado para que seu pai, sua mãe venha, saiba, nós também temos clamado, e nós não vamos desistir de clamar. Não, pastor, é só eu que vou para a igreja. Não. Deus está tocando o coração de pais aqui, que os filhos vieram antes, e eles vão vir depois, porque a nossa igreja é uma igreja de família. Amém, irmãos? A segunda coisa que eu aprendo com Ana é que Ana é o exemplo de uma mãe que consagra o seu filho ao Senhor. A Bíblia diz que Ana, na desesperança dela, ela chega no Senhor, diante do altar, no templo, e fala, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Nunca, jamais passará navalha no cabelo, nem na barba dele. Isso era um voto, irmão, chamado nazireado. Ela estava falando diante de Deus, meu filho vai ser um nazireu. O que era um nazireu? Era um homem, era um menino, uma criança que já nascia consagrada, separada para o Senhor. E se você ler 1 Samuel no capítulo 2, você vai ver, ainda no capítulo 1, você vai ver que Ana, ela gera Samuel, ela engravida de Samuel, Samuel nasce. E ela fala assim para Eucana, se você for adorar, pode ir você sozinho, porque eu vou esperar o menino desmamar. Quando ele desmamar, eu vou levar ele vai crescer no templo. Ana não criou Samuel, quem criou Samuel foi os sacerdotes, foi Eli, Ofni e Finéias, que criaram Samuel. O menino cresceu no templo. Por quê? Porque a mãe teve coragem de dizer, filho, você é consagrado ao Senhor. E você é uma criança consagrada. Eu fico imaginando como que uma mãe fala isso para uma criança desmamando. Vem cá, Samuel, senta aqui, filhinho. Amanhã, mamãe vai levar você lá para o templo. E você vai ficar lá. Mas mamãe, eu amo aqui a casa. Mas a mamãe não podia engravidar.
E para que você viesse, a mamãe fez um voto. E no voto a mamãe falou assim: se ele nascer, vai ser do Senhor. Então, filho, agora eu tenho que consagrar você para Deus, eu tenho que te deixar lá. E se você for ver, irmãos, nesse contexto que eu estou falando para você, quem lê 1 Samuel, vai ver que Ana tinha várias razões para não cumprir o voto. Eli era um sacerdote, um sumo sacerdote, que quando viu Ana orando e chorando, falou assim: deve estar bêbada. Ele não acreditou que aquilo fosse espiritual, ele achou que fosse efeito de bebida. A Bíblia fala que os filhos de Eli, que ele era o sumo sacerdote, os filhos dele eram sacerdotes. Os filhos dele, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial. Então eles aprontavam de tudo ali dentro da igreja mesmo, irmãos. Eles traziam mulheres e abusavam dessas mulheres ali dentro mesmo. Faziam coisas que eram horríveis diante do Senhor. Obrigado. Horríveis diante do Senhor. Então, e Ana não era boba, ela sabia. Ela já tinha tido encontros com Eli, com Ofni e Finéias. Ela poderia ter falado: não, para essa igreja eu não vou levar. Eu prometi que eu ia consagrar meu filho, mas olha como que a igreja está hoje. Olha como que é os evangélicos hoje. Não, eu prometi que ia consagrar, mas não vou consagrar coisa nenhuma. Mas Ana teve coragem, não só de fazer um voto de consagração, mas de cumprir o voto. Onde estão os pais e mães, irmãos, que tudo que querem é que os filhos sejam consagrados ao Senhor? Estava ouvindo a história do pastor Hernandes Dias Lopes esses dias, não sei se vocês já ouviram, mas a mãe do pastor Hernandes, ela conta que quando ela foi para a mesa do parto, o doutor falou, eu não sei como é que é o nome dela, mãe, vamos supor aqui que fosse Maria: Dona Maria, ou você ou o menino não vai sair vivo dessa cirurgia. Se a senhora optar pelo menino, se a senhora optar pela sua vida, a gente já tira o menino, não vai nem. Agora, se a gente tentar, pode ser que a senhora e ele venham a falecer. E ela disse que falou assim: não, então o senhor pode fazer o parto, porque se for preciso, eu morro pelo meu filho. E ela foi para a mesa de cirurgia para o parto. E o resultado é que nenhum dos dois morreram, graças a Deus. Quando o pastor Hernandes ainda era criança, bebezinho, quando ele nasceu, ela falou assim: como você nasceu com vida, filho, e eu também fiquei viva, eu quero consagrar você ao Senhor. Uma mulher, ele mesmo fala que a mãe dele é analfabeta, mora no sertão do Pernambuco lá, irmãos, consagrou o menino ao Senhor. Só que ela falou assim: eu não posso falar para ele, porque talvez ele vai tomar as decisões baseado na consagração que eu fiz. Então ela nunca falou nada. De toda a aldeia, porque ele morava numa fazenda, num sítio, de todo aquele povo ali, ele foi a primeira criança que saiu dali para estudar. Ninguém, todo mundo ali era analfabeto. Ele foi a primeira criança que saiu dali, daquele conjunto de casas naquela fazenda para estudar. Quando ele estava na faculdade já, ele tomou uma decisão de se consagrar ao Senhor. E ele veio contar para a mãe. E aí quando ele foi contar para a mãe, ela respondeu chorando, falou: filho, eu nunca quis dizer isso, porque eu queria que você tomasse essa decisão. Mas quando você era um bebê, eu já tinha consagrado você ao Senhor. Essa decisão que você está tomando, não é você não, pode ficar tranquilo. É o Senhor que separou você desde o ventre. Onde estão as mães e pais que têm coragem de dizer: o meu filho é consagrado ao Senhor. O meu filho é consagrado à vontade do Senhor. Vou dar um exemplo bobo, irmãos, mas essa semana a Alice estava preenchendo um formulário desses de criança, Dia das Mães, e perguntando: mãe, qual que é a sua cor predileta? Mãe, qual que é o seu prato predileto? Qual que é a sua roupa preferida? E aí perguntou para a Silvia: mãe, qual que é o seu sonho? E minha esposa, eu estava de longe ouvindo, ela falou assim: meu maior sonho é que as minhas filhas cresçam e sirvam o Senhor. A gente vive, é bonito, irmão, falar isso, mas na prática a gente trabalha para os nossos filhos virar engenheiro, médico, doutor, advogado. E eu não estou dizendo que isso seja errado, mas a última coisa que a gente pensa: não, meus filhos vão ser consagrados ao Senhor, meus filhos vão crescer na presença de Deus e na palavra de Deus. Eu os consagro à vontade do Senhor. O que o Senhor tiver para o meu filho,
Deus, eu aceito. Hoje de manhã no CME eu estava falando de missionários que vão para o Nepal pregar o Evangelho, irmãos. Será que nós estamos dispostos a dizer, Senhor, se for o Nepal que o Senhor tem para o meu filho, então envia-o, sabendo que talvez meu filho vai numa viagem missionária dessa e não volte? Será que nós temos? Senhor, se for o Oriente Médio, se for o Paquistão que o Senhor tem para o meu filho, então eu o consagro e eu o libero. Porque mais importante do que meu filho ter um futuro brilhante, de ser aplaudido por grandes plateias, é ele continuar fazendo aquilo que nós começamos, que é pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Mães de fé, irmãos, consagram seus filhos ao Senhor. Onde estão as mães que têm coragem de consagrar os seus filhos ao Senhor? Dizer, Senhor, seja qual for a sua vontade. Eu quero muito que as minhas filhas estudem. Inclusive elas são muito inteligentes assim. Mas elas são consagradas ao Senhor. Que o Senhor faça delas o que lhe apraz. Elas são dele. Eu não estou criando filha para mim, irmãos, eu estou criando para Ele. Nós somos mordomos do Senhor, nós só cuidamos das coisas que já são dele, inclusive os nossos filhos. Terceira coisa que eu aprendo agora já é com a outra mãe, com Eunice. Com Eunice, mãe de Timóteo, nós aprendemos, irmãos, que uma mãe de fé, uma mãe crente, uma mãe de Deus, traduza você do jeito que você quiser, essa mãe vai transmitir fé para os seus filhos. Ela não só se preocupa em consagrá-los, não só se preocupa em orar por eles, mas ela se preocupa em transmitir fé. Aqui em 2 Timóteo 1,5, abre aqui para mim, Fernandinha, por favor, filha. Aleluia. 2 Timóteo 1,5. O apóstolo Paulo, como eu disse, está escrevendo para Timóteo, e ele fala assim: Timóteo, eu me recordo da sua fé não fingida. O que Paulo está elogiando? A fé de Timóteo. A sua fé, Timóteo, é uma fé não fingida. Você sabe o que é uma fé não fingida, irmão? O que você acha que Paulo está querendo dizer que é uma fé não fingida? É a mesma fé que você apresenta na igreja, você apresenta em casa. Assim como o povo da igreja sabe que você é crente, homem de Deus e mulher de Deus, o seu filho em casa fala: não, é verdade, o meu pai é um homem de Deus e minha mãe é uma mulher de Deus. Se na igreja você tem um relatório, alguém perguntou: você sabe quem que é o pastor Rafael? Não, o pastor Rafael é um homem de Deus. E alguém pergunta: ô Silvia, o que você fala do pastor Rafael? Ah, é um traste. Não, isso aí é uma fé fingida. A fé não fingida é a fé que vive aqui a mesma coisa que vive lá fora. A fé não fingida é aquela que o mesmo relatório que nós temos dentro da igreja, nós temos lá na empresa que nós trabalhamos. Você conhece o pastor Rafael? Conheço. E o Mata, que dá aula lá na autoescola? Também conheço. Aí o que você fala do Mata, lá da autoescola? Se o relatório do pastor na igreja e do Mata, que dá aula lá na autoescola, for dois relatórios diferentes, isso aí é uma fé fingida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: ô Timóteo, eu me recordo da sua fé, que é não fingida. A sua fé, Timóteo, é verdadeira. Se você perguntar para a sogra de Timóteo, ela vai falar: é um homem de Deus, ainda bem que casou com a minha filha. Se você perguntar para a mãe de Timóteo, ela vai falar: é um filho do coração, ainda bem que é. O problema é quando na igreja nós temos um testemunho, mas se você vai perguntar para a mãe, fala: e fulana? Fala: meu Deus, a menina não faz nada aqui dentro de casa. Você consegue entender? Mas aí que está, irmãos, esse elogio de Paulo de falar: Timóteo, você é um exemplo porque a sua fé é não fingida. Ele fala assim: sabe de onde você aprendeu isso? Primeiro da sua avó Loide, depois da sua mãe Eunice. Então a Loide, ou Lloyd, então a Loide, ela já tinha uma fé. Ela era mãe. Aí ela passou para a filha dela, Eunice, a mesma fé.
E Eunice passou a mesma fé para Timóteo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus geracional. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus quer que nós passemos a bola. Nós estamos numa corrida de bastão. Você já assistiu aquelas corridas de bastão na Olimpíada? É o 4 por 100 livre. O cara corre lá 100 metros e entrega o bastão. O outro pega o bastão aqui, corre mais 100 e entrega para o outro. Não pode haver uma ruptura, irmãos, nisso. A mesma fé que eu tenho, eu preciso transmitir para as minhas filhas. E a fé que as minhas filhas têm, tem que transmitir para os meus netos. E a fé dos meus netos tem que ser transmitida para os meus bisnetos. Quando estão entendendo? Aí você vai, eu te pergunto o seguinte, irmãos, o que nós temos que pensar. Como que se transmite fé? Porque assim, uma coisa é você transmitir uma coisa que é física. Estou passando a casa, filho, para você. É uma herança física. Estou te passando. Eu tenho um carro aqui, comprei o carro zero, mas eu já vou deixar aqui no seu nome, viu? Ó, estou passando. Mas como que se passa fé? Eu lendo esse texto, eu fiquei me perguntando, como que se passa fé? É o que o Senhor colocou no meu coração, é que fé só tem um jeito de passar. É pelo exemplo. Sabe quando acontece a ruptura, irmão? É quando o filho ouve muito o pai falando que você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar, mas o pai mesmo nunca ora. Aí você não transmite fé. Quando o filho fala para o pai, você tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você não conhece nada de Bíblia. Mas o filho percebe que o pai também não conhece nada de Bíblia, nunca leu a Bíblia na vida. A ruptura acontece quando o pai fica, filho, você tem que jejuar, você tem que jejuar, você tem que fazer jejum, você é um preguiçoso, você nunca fez um jejum na vida, mas ele mesmo nunca jejuou. Uma vez, irmãos, alguém disse que o exemplo não é uma das maneiras de se ensinar alguma coisa. O exemplo é a única maneira de se ensinar alguma coisa, a única. Você quer transmitir fé, irmãos, não importa que idade tem seu filho, viu? Ele pode ser criança agora, ou pode ser adolescente, ou pode ser adulto já casado. Você quer transmitir fé? Dê exemplo. Desde que seu filho veja de vez em quando a porta entreaberta e você ajoelhado na cama, só para ele ver, meu pai é alguém que ora, minha mãe é alguém que ora. Deixe que ele veja você sentado à mesa lendo Bíblia, para que ele possa ver, olha, meu pai é alguém que conhece da Bíblia, ele lê Bíblia. Desde que de vez em quando ele veja você evitando refeições, para ele perceber, opa, meu pai é alguém que de vez em quando se abstém de comida, para se consagrar ao Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém, irmãos. Aleluia. Por último, uma mãe crente, uma mãe de Deus, uma mãe abençoada, uma mãe amável, uma mãe consagrada, traduza como você preferir. É uma mãe que ensina a palavra aos seus filhos. Porque nós lemos aqui que a mesma Eunice, quando Paulo diz em 2 Timóteo 3,15, abre aqui para mim, 2 Timóteo 3,15, diz assim, porque desde criança, você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Você, Timóteo, desde criança sabe, aí irmãos, você vai estudar a história de Timóteo, a gente não tem tempo de ficar abrindo, mas lá em Atos dos Apóstolos diz que o pai de Timóteo era grego. Quem era judia era só Eunice, a mãe dele. Então um homem grego era um homem leigo na palavra, ele não conhecia, ele cria, era nos deuses gregos lá, naquelas coisas da Grécia lá, então ele não ia ensinar a palavra para o filho. Mas para Paulo está falando aqui que Timóteo conhece as escrituras desde criança. Aí eu te pergunto, quem foi que ensinou as escrituras para Timóteo? A mãe dele.
Eunice ensinou as escrituras para Timóteo. Eunice sentou Timóteo e falou: eu vou te ensinar a palavra, meu filho, senta aí. Sabe por quê, irmãos? Porque uma mãe de Deus transmite a palavra de Deus para os seus filhos. Você já ouviu falar da história de Susana Wesley, irmãos? Susana Wesley foi mãe de John Wesley e mais 18 filhos. Ela era mãe de 19. Hoje em dia é difícil, nas nossas tradições, uma mãe que vai ter 19 filhos, né? Mas apesar de ter 19 filhos, alguns morreram ainda criança, apesar de ter essa multidão de filhos, a história conta que Susana, todos os dias, primeiro, que ela separava 1 hora de oração para orar no quarto. Ela pegava os 19 e falava: agora ninguém vai atrapalhar a mamãe. Ela entrava e orava. Depois, todos os dias, ela separava 1 hora do dia dela para ensinar todos os filhos a palavra de Deus. Pegava um e falava: senta aí, você vai ser agora, sua vez. Saía aquele, pegava o outro. A história de Susana ficou conhecida por quê? Porque o filho dela, John Wesley, foi um grande avivalista, talvez o homem mais importante do século XVIII. Eu não vou falar nem de fé, irmão. Talvez John Wesley foi o mais importante do mundo inteiro, em tudo. Você pode contar ciência, geografia, guerra, política. John Wesley foi o homem mais importante da era dele. Não teve ninguém que marcou mais a história do que Wesley. E John Wesley, a história de Susana ficou conhecida por quê? Porque John foi um grande pregador, um grande avivalista, que ministrou para muitas pessoas. Enfim, quando Susana percebeu que John tinha uma coisinha a mais, ela percebeu, ela falou assim: não, para você vai ser 2 horas por dia. Então John Wesley ouvia a palavra de Deus 2 horas todo dia. Num tempo, irmãos, em que as crianças não iam para a escola. Se as crianças iam aprender a ler, era com a mãe em casa. E aprendiam a ler com a mãe em casa, como? Através da palavra, no caso de Susana. Então ela ensinou para eles como ler, as letras, e ensinava isso como? Através da Bíblia. Por que eu estou falando isso para você, irmãos e irmãs? Porque uma mãe ensina a Bíblia para os seus filhos. E mãe tem uma certa didática, irmãos. Porque tem coisas que você só ensina através da didática. Você já leu Deuteronômio 6? A gente leu aqui o Antigo Testamento. Deuteronômio 6 diz assim: que todas essas palavras, Deuteronômio 6:6, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Quais eram as palavras? A palavra da lei de Deus. Deus está falando para aquele povo, que todas as palavras estejam no seu coração. Aí ele vai falar o seguinte: ensine-as com persistência aos seus filhos. Tem uma outra versão, essa aqui é a NVI, mas tem uma outra versão que fala assim: encucarás aos seus filhos a palavra de Deus. Aqui está falando assim, ensine com persistência. Mas eu gosto mais da versão que eu acho que Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista e Atualizada, uma dessas, que está escrito assim, encucarás aos seus filhos a palavra de Deus. Sabe o que é inculcar, irmão? Não é você falar assim, você não pode deixar de vir para a igreja. Tem mãe que fala assim, mas eu já falei para ele que ele não pode deixar de vir para a igreja. Não, ensinar com persistência, irmão, é ficar assim, você não pode deixar de vir para a igreja. Você não pode deixar de vir para a igreja, viu? Encucarás os seus filhos a palavra de Deus. Não pode deixar de ir para a igreja, você tem que ser crente. Você tem que ser crente, já te falei, né? Que você tem que ser crente. Então, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, Inculque nos seus filhos a palavra de Deus. Ensine os seus filhos com persistência. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Em todo tempo, mães, olhem para cá, ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Se vocês vão caminhar, ensine a palavra de Deus. Se vocês vão deitar, ensine a palavra de Deus. Se vocês vão levantar, ensine a palavra de Deus. Se vocês vão sentar-se à mesa, ensine a palavra de Deus. Até inculcar na cabeça do cabeçudo a palavra de Deus. Você é cabeçudo não, tá?
Mas é isso, irmãos, uma mãe de Deus, uma mãe cristã, uma mãe filha de Deus, uma mãe fiel, ela vai ensinar com persistência a palavra de Deus para os seus filhos. Inculque a palavra. E mãe é a melhor pessoa para isso, irmãos. Hoje é o dia que na internet está cheio de meme. Por quê? Porque mãe é aquela pessoa que fica o tempo todo repetindo. Não é? Não tem umas falas de mãe assim que a gente já sabe de cor? Tipo assim, ó, quando eu morrer, vocês vão dar valor. Não é? Mãe já faz assim, ó. Quando eu morrer, vocês vão dar valor. Se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. Não é? Qual mais que tem? Tem mais umas aí, tem? Então essa mãe aí, essa bênção aí, foi treinada. Deus colocou já no HD da mãe já esse dom. Honra teu pai e tua mãe, viu? Para que se prolongue teu dia sobre a terra. Morre cedo, viu? Quem não honra pai e mãe. Tá certo, tem que falar mesmo. É um dom que já está ali. Deus está vendo, viu? Você não me honrando. Inculque, irmãs, a palavra de Deus nos seus filhos. Seja usada por Deus. Fale com ele. Se vai deitar, fale a palavra. Se vai levantar. Pastor, mas meu filho já é adulto, ele não gosta muito da conversa. Mas uma hora ele vai lá buscar café, irmã. Na hora que ele sentar para buscar o café, você taca-lhe palavra. E deixa que Deus cuida dos resultados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Para encerrar, irmãos, vou te contar uma história. Diz que uma mãe, uma filha única, uma vez chegou na mãe e falou: João, vamos tentar fazer aquela lá? Você passou para a Paula aí, para ver se ela sabe cantar? As antigas a Paula sabe todas. Deixa Deus usar, Paula. Violão é melhor, não é? Então é o seguinte, irmãos e irmãs, diz que teve uma menina, uma jovem, que um dia era filha única, só morava ela e a mãe, o pai era falecido, e ela chegou na mãe e falou: mãe, era crente também, falou: mãe, eu quero viver minha vida, eu não aproveitei nada da vida, eu quero sair, ela falou: mas filha, você foi criada para Deus, você é não, mãe, eu quero sair, eu quero curtir a vida. E a mãe, depois que já não tinha mais nada, nenhum argumento, percebeu que ela queria mesmo. Ela, num último impulso de mãe, ela correu no jardim, pegou um botão de rosa branco e entregou para aquela filha e falou: então, filha, já que você quer ir, eu quero te entregar esse botão de rosa. Todas as vezes que você encontrar em algum lugar um botão de rosa branco, se lembre que tem uma mãe aqui orando por você. E a menina foi. E ela viveu a vida dissolutamente, ela foi para as farras da vida, e ela percebeu que aquilo ali não iria preenchê-la, porque é o que acontece, não preenche. Teve um dia que ela caiu em depressão, e ela morava em Londres, e ali em depressão ela foi até a ponte, uma das pontes do rio Tâmisa, e ela iria se jogar ali da ponte, era o último. E passou um pregador, ela estava na ponta, um pregador passou. E ele passou por ela, deu bom dia, e depois de ter passado, alguma coisa tocou no coração dele e voltou. E coincidentemente, ele tinha acabado de ganhar um botão de rosa branco. Ele voltou e falou: filha, eu não sei porquê, Deus te mandou te entregar esse botão de rosa. Ela olhou o botão de rosa e começou a chorar. Ele falou: eu sou pregador, estou indo ali na igreja pregar, e você é bem-vinda para me acompanhar. E ele foi na frente, ele começou a pregar, a menina entrou. No final da pregação, ela recebeu Jesus como Salvador, se arrependeu dos seus pecados e voltou para casa. Isso que eu queria enfatizar com isso, irmãos. É esse poder que existe numa mãe que não desiste de orar, que continua clamando, que continua enfatizando para os filhos, inculcando em suas cabeças a palavra de Deus.